Portugal tem uma grande diversidade de cafés e de pastelarias, desde casas com história e tradição a locais mais recentes e descontraídos. Existem em frente a alguns destes estabelecimentos agradáveis esplanadas de onde se pode, tranquilamente, admirar o rio enquanto se saboreia um café. As cafetarias, comumente designadas cafés, são um local de encontro e de convívio social. O convite para se ir tomar um café é claramente um apelo ao encontro, um pretexto para sair de casa, ver os amigos e dar 2 dedos de conversa. As pastelarias são locais ideais para à meia da tarde se fazer um pequeno lanche. Além das sandes e dos típicos salgadinhos, pode deleitar-se com a deliciosa pastelaria portuguesa, que é extremamente diversificada e sempre apetitosa. Os primeiros cafés portugueses surgiram em Lisboa em meados do século XVIII, os chamados botequins. Ao longo da história, alguns serão local de tertúlia literária, de discussão cultural e de debate político e ideológico. Destes cafés literários, outrora centros de cultura, chegaram até nós, em Lisboa, Martim da Arcada, o Café Nicola e a Brasileira. No Porto, o Majestic. Então, Ana, onde é que queres ficar? Ficamos já aqui ou naquela ali mais ao fundo? A mim tanto me faz, mas está aqui uma mesa livre, sentamos já. Esta caminhada toda, ai, preciso mesmo de descansar. Também eu. Já reparaste no encanto desta praça? E sobretudo deste café? Apetece-me mesmo ficar aqui um bocadinho a sentir Lisboa, a saborear este espaço. Saborear o espaço? E um prego, não? O regresso às origens deixou-te muito poética, primita. Pois foi. Olha, e tu continuas na mesma. Afinal, um bom garfo é sempre um bom garfo. A barriga vem primeiro. Não, mas tens razão. Vamos pedir. Também já vou tendo um bocadinho de fome. Disseste que querias comer o quê? Prego? Então a intelectual precisa das explicações aqui do comilão, não é? Podes contar comigo. Sei tudo sobre cozinha portuguesa. Um prego é uma sandes de bife de vaca. O que a tia fazia de vez em quando ficava com saudades. Pois é verdade. Olha, agora ainda fiquei com mais vontade de comer um prego. Até sinto água na boca. Pois, mas um prego... não me apetece nada. Não gosto muito de vaca. Prefiro porco. É menos rijo e mais tenrinho. Então, nesse caso, aconselho-te a pedires uma bifana, que é uma sandes com bife de porco. Ou então, se quiseres algo igualmente típico, mas mais ligeiro, podes pedir uma empada de galinha ou 1 ou 2 pastéis de bacalhau. Sei lá, para não ires para as tostas mistas ou para os cachorros, isso podes comer em qualquer lado. Pois é verdade. É isso mesmo, vou aceitar a tua sugestão. Vou comer uma bifana. Olha, desculpe. Boa tarde. Boa tarde. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Senhora, e para beber? Eu queria uma imperial. E eu gostava de um refrigerante. Oh não, desculpe, traga-me antes um sumo de laranja natural, se não se importa. Desculpe, sumo de laranja natural não temos. Poderá ser um sumo de máquina, um sumo... Pode ser um sumo de máquina sem gás. Sem gás. Olha, de maçã. Sim, senhor. Sabes, Ana, acho que tens razão. Esta praça é mesmo um local encantador. É verdade, é majestosa e imponente. Vês aquela estátua ali ao centro?
a Dom José I. Reinava em 1755, o ano do terremoto que praticamente arrasou Lisboa. Esta praça foi construída depois disso. É um bom exemplo da arquitetura pombalina. Repara como a praça tem um traçado absolutamente simétrico. Aliás, uma das estátuas que estão ali no arco da Rua Augusta representa o próprio Marquês de Pombal, que foi o responsável pela reconstrução da cidade depois do terremoto. Agora cá está um preguinho. O prego é para mim Fanazinha. e a bifana é para a senhora. Para mim. Muito obrigada. Começar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom apetite. Obrigada. Bom apetite. Obrigado igualmente. Então, que tal? Está boa? Obrigada. Obrigado. Minha bifana está ótima. Então agora já podemos pedir o café. Ou melhor, uma bica, como se diz aqui em Lisboa. No norte só se usa café. É curiosa essa diferença regional. Mas olha, não quero um café muito forte. Então podes pedir um carioca de café, que é um café fraquinho. Ou então, se preferires, um descafeinado ou um Nescafé. Eu vou beber um café curto e escaldado. Uma italiana. Olha, por favor. Podia trazer-nos um café curto escaldado e um carioca de café? Sim, senhor. Muito obrigado. Ai, João. Já viste bem o sítio onde vamos tomar café? Por este local passaram algumas das personalidades mais importantes do mundo político, artístico, cultural português. Sim. Essa de Queiroz, Cesário Verde, Almada Negreiros, Fernando Pessoa. Tu já imaginaste bem as discussões, as ideias inovadoras que surgiram em torno destas mesmas mesas de café? Sim, olha, e Fernando Pessoa escreveu aqui a mensagem. Ai, Agora, para quem é italianazinha? Muito obrigado. carioca para mim, obrigada. Inspirado por uma aromática chávena de café. Bem-vindos a mais um Falamos Português. Acabámos de assistir a uma situação de comunicação num café. A Ana e o João, sentados na esplanada do Martim da Arcada, em Lisboa, conversam sobre comida ligeira e, ao mesmo tempo, apreciam o local que os envolve. Hoje abordamos, portanto, uma área temática fundamental na comunicação do dia-a-dia, a área temática das refeições ligeiras. Vamos também aprender a fazer o pedido da nossa refeição corretamente, segundo as convenções sociais exigidas por esta situação. Ora bem, comecemos por explicar sucintamente o que se considera uma refeição ligeira em Portugal. Uma refeição ligeira, como a própria designação indica, é uma refeição leve, em regra cozinhada e servida rapidamente e que pode constituir um almoço breve ou um lanche reforçado. Vamos agora ver como pode formular-se um pedido em português. Por exemplo, num estabelecimento comercial, tendo em conta as normas sociais que devem regular este acto comunicativo. Observemos novamente a Ana e o João e reparemos no modo como eles fazem o seu pedido ao empregado. Boa tarde. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Senhora, e para beber? Eu queria uma imperial. Sim, senhora. E eu gostava de um refrigerante. Oh não, desculpe, traga-me antes um sumo de laranja natural, se não se importa. Desculpe, sumo de laranja natural não temos. Poderá ser um sumo de máquina, um sumo... Pode ser um sumo de máquina sem gás. sem gás. Olha, de maçã. Sim, senhor. Gostaríamos de chamar a vossa atenção para um primeiro aspecto. Como puderam notar, a Ana e o João, ao efetuarem o pedido, dirigem-se ao empregado de uma forma educada, delicada, segundo mandam as convenções sociais e o chamado princípio da cortesia.
prego e uma bifana, se faz favor. Oh não, desculpe, traga-me antes um sumo de laranja natural, se não se importa. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Oh não, desculpe, traga-me antes um sumo de laranja natural, se não se importa. Se faz favor, se não se importa, desculpe. São utilizadas nestas circunstâncias para suavizar o pedido, para o efetuar com cortesia. Vamos agora dar atenção às formas verbais utilizadas pelos nossos amigos no ato de fazer o pedido. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Eu queria uma imperial. E eu gostava de um refrigerante. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Eu queria uma imperial e eu gostava de um refrigerante. São usadas formas verbais como era, pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser, queria, pretérito imperfeito do indicativo do verbo querer, gostava, pretérito imperfeito do indicativo do verbo gostar. Em português, é extremamente frequente, em situações de comunicação, como aquela a que assistimos, usar-se o pretérito imperfeito do indicativo para formular o pedido. Como vimos, podemos utilizar o pretérito imperfeito do verbo ser, era, mas também o pretérito imperfeito de outros verbos, entre eles os usados para expressar desejo ou vontade, como é o exemplo dos verbos querer, queria e gostar, gostava. É preciso sublinhar que o pretérito imperfeito não tem aqui um valor temporal. Por vezes, quando fazemos um pedido desta natureza e o nosso interlocutor tem muita intimidade connosco, podemos até ouvi-lo brincar com a situação, respondendo-nos, por exemplo, queria uma imperial? Agora já não a quer, não é assim? Na verdade, o pretérito imperfeito, nesta situação, não se reporta a uma ação do passado. Tem, neste caso, um valor contextual ou modal. Destina-se aqui a modalizar o discurso de acordo com regras sociais, a atenuar o pedido, a efetuá-lo com polidez e cortesia, como já explicámos. É, de facto, também expressão de delicadeza. Reparemos que o pretérito imperfeito, em algumas das nossas frases, tem um valor de presente indicativo. Pode, com efeito, ser substituído pelo presente no ato de fazer o pedido. Era um prego e uma bifana, se faz favor. É um prego e uma bifana, se faz favor. Eu queria uma imperial. Eu quero uma imperial. Há que chamar a atenção, no entanto, para o seguinte. Embora o presente indicativo também possa, com efeito, ser usado para se fazer um pedido em português, a sua utilização pode ser sentida como menos cortês e delicada do que a utilização do pretérito imperfeito. A utilização do presente indicativo corresponde também, por vezes, a um registro de menor formalidade. Noutros enunciados, o pretérito imperfeito surge com o valor de condicional de cortesia. Eu gostava de um refrigerante equivale a dizer eu gostaria de um refrigerante. É de facto a mesma coisa. O pedido pode ser feito deste modo também com o condicional. À semelhança do imperfeito, o condicional também não tem aqui informação temporal, mas sim modal. O condicional assinala, neste último enunciado, um desejo, manifestado com muita elegância e suavidade. Trata-se, no fundo, de um pedido, mas feito com muito boa educação, de uma forma extremamente delicada. A utilização do condicional corresponde a um registro mais formal e menos coloquial do que a utilização do imperfeito. É possível utilizarmos o imperativo para fazermos um pedido. O modo imperativo é realizado pelo conjuntivo na terceira pessoa do singular, assim como na primeira e terceira pessoas do plural. Quando usamos o imperativo e estamos a fazer um pedido, é muito importante utilizarmos atenuadores de ordem, como as expressões de cortesia, desculpe, se não se importa, para evitarmos que o nosso pedido pareça rude ao destinatário. Desculpe, traga-me um sumo de laranja natural, se não se importa.
Parece haver uma tendência no português europeu para o uso de sim senhor, eliminando a concordância de género e número, como se esta fosse uma expressão fixa, invariável. No entanto, de acordo com a tradição gramatical e no contexto que vimos, tal expressão varia em género e em número consoante as pessoas a quem nos dirigimos. Resposta a um homem, sim senhor. Resposta a uma senhora, sim senhora. Resposta a vários homens, sim senhores. Resposta a várias senhoras, sim senhoras. No diálogo, a Ana, dirigindo-se ao João, utiliza expressões como um bom garfo é sempre um bom garfo e a barriga vem primeiro. O que quererão dizer estas expressões? Ser um bom garfo significa ser um grande apreciador de gastronomia, alguém que se entrega aos prazeres da boa mesa. A barriga vem primeiro é uma expressão fixa que significa que a principal preocupação de alguém é a comida e que esse alguém pensa primeiro em comer e só depois noutros assuntos. Bom, pela minha parte por hoje é tudo. Convido-os agora a conhecerem alguns cafés onde se fez a história de Portugal. Alguns cafés com história. Referimos-nos a cafés portugueses que se inserem na tradição dos cafés de tertúlia, por onde passaram muitas figuras importantes da cultura portuguesa. O Martinho da Arcada situa-se na Praça do Comércio, sob as suas elegantes arcadas neoclássicas. Este café-restaurante foi inaugurado em 1782 pelo próprio Marquês de Pombal. É um dos mais antigos cafés de Lisboa. O Martinho da Arcada fazia parte da vida do poeta Fernando Pessoa. Diariamente aqui se entregava à inspiração, rabiscando alguns dos seus extraordinários poemas. Aqui se refugiava na companhia de Almada Negreiros e de Mário de Sá Carneiro. Quando este último morreu, Pessoa escreve saudoso e inconformado. É como se esperasse eternamente a tua vinda certa e combinada aí embaixo, no Café Arcada, quase no extremo deste continente. 3 dias antes de morrer, por aqui terá passado uma última vez Fernando Pessoa e tomado um derradeiro café. A Brasileira é outro dos locais emblemáticos da vida do poeta. Neste local reuniram-se os modernistas portugueses, e entre eles Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Na esplanada, uma estátua de bronze da autoria de Lagoa Henriques imortaliza os momentos que Fernando Pessoa aí passou. Em 1905, quando o espaço abriu, começou por ser um ponto de venda do café proveniente do Brasil. Passou depois a Casa de Café, com um projeto do arquiteto Norte Júnior. Na fachada distinguem-se 3 portas envidraçadas, no cimo das quais existe uma figura masculina a tomar café. Conta-se que neste café terá nascido a expressão tão lisboeta, uma bica bem tirada, quando o empregado pediu a um colega um café servido com esmero. O Café Nicola é também um dos primeiros cafés lisboetas, inaugurado no século XVIII. O poeta Bocage, um dos maiores poetas portugueses do mesmo século, ficará eternamente ligado ao seu nome. Destemido e rebelde, aí levou uma vida de boêmio, conspirando contra o despotismo do regime político da altura, defendendo os direitos humanos, analisando os problemas do país. Do espaço original deste café nada resta. A sua configuração atual, estilo déco, data dos anos 30 do século XX. No entanto, no interior, uma estátua de Bocage lembra a associação eterna entre o poeta e este café. Em 1921, na Rua de Santa Catarina, no Porto, abre um luxuoso café aristocrático, seguindo a tradição dos elegantes cafés parisienses. Da autoria do arquiteto João Queiroz, é inicialmente chamado Elite e é frequentado pela alta burguesia portuense e por figuras célebres portuguesas, como o aviador Gago Coutinho e a atriz Beatriz Costa. Passa a chamar-se Majestic em 1922. O seu estilo arte nova remete-nos para o Porto dos anos 20 da Belle Époque.
A sua grande sala retangular ostenta tetos de gesso cuidadosamente decorados. Os espelhos de cristal de Antuérpia conferem ao local um brilho requintado. Entre os espelhos erguem-se colunas de capitéis ornamentados. Pelo Majestic passaram nomes grandes da cultura portuguesa como Teixeira de Pascoais, José Régio ou Amadeu Sousa Cardoso, e aí se debateram ideias literárias e artísticas. Presentemente é palco de variados acontecimentos culturais, como recitais de piano e de poesia, lançamento de livros, exposições de pintura. Continua a ser visitado por figuras públicas portuguesas, a par dos turistas e dos clientes habituais, muito diversificados. A ida ao café é um ritual cotidiano que pode ser apressado ou tranquilo e demorado. Vai-se ao café para se estar, para se conversar, num ambiente familiar e íntimo.